Aqui estão as 15 faltas mais brutais na história do futebol. Número 15. Na 15ª posição, a falta foi cometida por um jogador normalmente conhecido por ser um cara legal. Foi a partida da fase do grupos da UEFA Champions League de 2018. Bayern de Munique contra o Ajax de Amsterdã. Ambas as equipes estavam dando aí o seu melhor e marcaram um gol cada. No entanto, aos 75 minutos, o caos irrompeu aí o banco do Ajax. O Miller tentou alcançar aí um passe longo com chute alto e não viu o jogador do Ajax aí cabecear a bola. O jogador do Bayern acertou diretamente a testa do Tagliafico com as travas aí da sua chuteira, causando um corte. Tagliafico teve que receber tratamento médico no campo, mas felizmente conseguiu continuar e terminar o jogo. O Miller, por outro lado, recebeu um cartão vermelho e teve que tomar aí um banho antecipado, viu? Essa falta foi bastante violenta, mas não intencional. No entanto, as nossas 3 principais são sem dúvida brutais. Número 14. Na Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália, Camarões surpreendeu a todos ao vencer os campeões defensores Argentina por 1-0 na partida de abertura. Mas houve uma cena desse jogo que um mundo do futebol nunca esquecerá. Pouco antes do final da partida, houve um último contra-ataque liderado pelo Cláudio Caniggia. Durante esse desarme, até mesmo a sua chuteira voou. Messi foi expulso diretamente e essa falta foi considerada uma das piores na história das Copas do Mundo. De fato, o futebol é por emoção. Em alguns casos, os ânimos se exaltam rapidamente. Número 13. Nossa próxima falta foi cometida por um jogador conhecido principalmente pela sua defesa agressiva e conduta antiesportiva. Nas quartas de final da Copa del Rey espanhola, o Barça, com a estrela Messi, enquanto o Messi estava no chão, ficou furioso e com razão. O árbitro não viu isso. E na época não havia o árbitro assistente de vídeo. Então Pepe não recebeu falta. Messi 12. A próxima falta nem resultou em um cartão amarelo ou vermelho, embora esse desarme aí que tenha quase matado outro jogador. Em 1988, o Rangers jogava contra o Steaua Bucareste. O time escocês era conhecido pelo seu estilo de jogo ríspido, mas o Graeme Souness exagerou um pouco. Desleixado e perigoso, há 40 anos, as travas aí da chuteira eram feitas de ferro, não de plástico. O jogador que sofreu a falta teve que passar por cirurgia e no hospital ele descobriu quão grave era a situação. Um dos seus gânglios linfáticos havia se rompido, o que poderia ter colocado a sua vida em perigo. Felizmente, tudo acabou bem e o Graham nem sequer recebeu um cartão pela falta. Número 11. Mas vamos ficar aí na Inglaterra? A Premier League é conhecida por ser um pouco mais física e John Terry era conhecido por ser um dos seus defensores mais durões. No entanto, essa falta nocauteou ele. Era a fase final de uma partida da Copa da Liga entre Chelsea e o Arsenal. E o placar estava empatado em 1-1. O Chelsea conquistou um escanteio e Terry queria mostrar as suas habilidades de cabeceio. Abu Dhabi queria chutar a bola para longe do gol e o Terry tentou cabecear ao mesmo tempo. Não foi uma boa combinação. Terry engoliu a própria língua, parou de respirar por um curto período e teve que ser tratado no campo. Felizmente ele se recuperou, mas não tinha nenhuma memória do incidente. Pelo menos o Didier Drogba marcou o gol da vitória, tornando o Chelsea vencedor. Número 10. A falta na próxima partida também ocorreu durante um encontro importante, quase desencadeou uma briga entre as duas equipes. A gente volta para a Espanha na partida da Supercopa Espanhola de 2011, entre o Real Madrid e o Barça. Lembra do Pepe? O Barça estava vencendo por 3-2 e já eram os últimos minutos do tempo extra, quando o Marcelo não teve chance de recuperar a bola e fez um desarme brutal por trás aí em Fábricas. Pura frustração. E cartão vermelho direto, hein? Na confusão que se seguiu, Mourinho beliscou a orelha do treinador do Barça, Piqué e Ozil se empurraram e então teve muita confusão. O David Villa, o Marcelo, o Ozil, todo mundo recebeu cartão vermelho e tiveram que assistir segundos finais fora do campo. Número 9. Axel Witsel. Foi um jogador importante aí pro Dortmund nos últimos anos, mas quando estava se destacando em 2009, ele se envolveu em uma das piores faltas e alguns até pediram a sua proibição do futebol profissional. Na época, o Witsel era jovem e jogava pelo Standard Liège e fazia parte aí da geração de ouro da Bélgica, e os principais clubes de todo o mundo tinham seus olhos nele. Mas então, durante uma partida contra o Anderlecht, o que aconteceu foi isso. Witsel quebrou a perna do adversário, recebeu cartão vermelho e foi suspenso por 8 partidas. Ele continuou a afirmar que tudo não foi intencional, mas com o próximo incidente, o autor da falta não poderá escapar. Simplesmente brutal. Número 8. É final da Copa do Mundo da FIFA de 2010 na África do Sul. A Holanda, com Arjen Robben, enfrentou o tic-tac espanhol do Iniesta e Xavi.
É o 28º minuto, o placar tá em 0-0 quando Nigel de Jong se transforma em um lutador de Kung Fu contra o Xabi Alonso. É compreensível que os jogadores espanhóis tenham ficado furiosos com o árbitro, porque o inglês Howard Webb mostrou apenas um cartão amarelo. É difícil acreditar quando se vê essas imagens. Felizmente o Alonso conseguiu continuar jogando, e como o Robin não conseguiu marcar, mas essa falta aí na Bundesliga não teve um final agradável. Número 7. O jogador ferido até processou outro jogador e o técnico da equipe adversária. Em 1981, o Bielefeld jogou contra o Werder Bremen. Edwald Lienen tentou driblar o Sigmund. As travas de ferro cortaram a coxa do Lienen. E eu não posso mostrar a foto aí da perna, né? Senão o YouTube vai bloquear esse vídeo aqui. O jogador se recuperou da lesão após 4 semanas, mas processou Sigmund e Otto Riegel, o técnico do Werder Bremen na época. De acordo com a acusação de Lienen, o jogador tinha encorajado seus companheiros da equipe a cometer falta. O processo fracassou, mas o incidente não passou despercebido. Na partida de volta, o técnico até sentou no banco usando um colete à prova de balas. Houve ameaças de morte contra ele. Número 6. Martin Taylor também recebeu ameaças de morte após a sua falta com o Eduardo. Voltamos à Premier League. Birmingham City contra o Arsenal. A falta incrivelmente brutal de Martin Taylor com o Eduardo do Arsenal resultou em uma tíbia e uma fíbula quebradas. O incidente foi tão chocante que nem na TV foram mostrados os replays. Taylor foi suspenso por 3 partidas. Eduardo voltou ao campo após uma longa pausa por lesão, mas nunca foi o mesmo. Número 5. Nosso número 5 ocorreu 2 anos depois, novamente em uma partida da Premier League. Ryan Shawcross, do Stoke City, entrou no duelo. Foi o primeiro contato e quebrou a perna de Aaron Ramsey. Shawcross recebeu um cartão vermelho e foi suspenso por 3 partidas. O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, e o resto da equipe estavam furiosos. Ramsey, de 19 anos, estava se destacando no mundo do futebol. E muitos temiam que a sua carreira já tivesse terminado. Felizmente, ele se recuperou da terrível lesão e continuou jogando. Agora, vamos passar para uma falta que deu um apelido ao jogador. O açougueiro de Bilbao. Número 4. Nos anos 1980, o Athletic Bilbao e Barcelona tinham a maior rivalidade na Espanha. O Bilbao se tornou campeão em 1983. O Barça venceu a Copa e na 4ª rodada da nova temporada, as 2 equipes estavam prestes a se enfrentar. Os catalães habilidosos contra os bascos durões. 2 mundos do futebol diferentes. O placar já estava em 2-0 para o Barça quando o Maradona recebeu a bola no meio do campo. Goicoechea fez um desarme brutal por trás e quebrou os tornozelos do Maradona, de 25 anos na época. Maradona teve que ficar fora do jogo por vários meses. O Goicoechea recebeu uma suspensão de 18 partidas. Chegamos ao top 3, hein, galera? A gente tá de volta aqui à Premier League. Número 3. Em 2006, o Manchester City jogou contra o Portsmouth. Após o escanteio, o jogador do Portsmouth, Mendes, correu para afastar a bola. O Ben Thatcher acertou ele no rosto com o cotovelo sem motivo. Mendes perdeu a consciência e teve que ser tratado no campo e depois levado para o hospital. A coisa absurda é que o Thatcher só recebeu um cartão amarelo. O que alguém tem que fazer para receber um cartão vermelho na Inglaterra, hein, galera? Mais tarde, ele foi suspenso pela Associação de Futebol por 8 partidas e foi multado pelo seu próprio clube, tendo 6 semanas de salário descontadas como punição. E não é justo bater nos outros quando você tá com raiva. Mas é perfeitamente aceitável bater no botão de se inscrever com força, tá? Agora vamos avançar aqui para o momento clássico no futebol, vai. Número 2. França contra a Alemanha. Em 1982, as 2 equipes se enfrentaram nas semifinais da Copa do Mundo. O encontro foi inclusive implacável. De repente, uma boa oportunidade para a França. O goleiro Schumacher se lançou aí contra o Batson e o nocauteou com um golpe poderoso. O jogador perdeu vários dentes e sofreu uma lesão na coluna. Uma das piores faltas já cometidas. Schumacher não teve chance de tocar na bola e parecia que ele só queria nocautear o jogador francês. Mas aqui está a parte absurda. Ele não recebeu nenhum cartão, nem mesmo um amarelo. A Alemanha venceu a semifinal, mas depois perdeu para a Itália na final. No nosso número 1, talvez a falta mais brutal de todas aconteceu na Inglaterra. Estamos realmente surpresos. Número 1. Em setembro de 1997, o Manchester United jogava contra o Leeds. Roy Keane e Erling Haaland, ou melhor, o pai de Erling Haaland, se chocaram várias vezes durante o jogo. 5 minutos antes do fim, o Keane quis derrubar o Haaland, mas no processo ele se machucou. Haaland se inclinou sobre ele e gritou para parar de fingir uma lesão, mas Keane não estava fingindo. Ele havia rasgado seu ligamento cruzado e teve que ficar fora por muito tempo. 3 anos e meio depois, os dois se enfrentaram novamente. Haaland estava jogando pelo Manchester City e o eterno rival do Manchester United, Keane, queria apenas uma coisa: se vingar de Haaland.
Ele recebeu um cartão vermelho e uma suspensão de 3 jogos, além de uma multa de 5.000 libras. Um ano e meio depois, ele escreveu em sua autobiografia que queria machucar Haaland com aquela falta. E a Liga Inglesa o puniu com mais 5 jogos de suspensão e uma multa de 150.000 libras. Mas espera, você sabia que devido a uma falta brutal, Ronaldo morreu em campo por 1 minuto? Assista ao vídeo aqui.